Olá, agradecemos por estar aqui para ouvir nossa história. Aqui está um breve resumo antes de começarmos. Em uma aldeia perdida no tempo, havia uma mansão misteriosa chamada Casa dos Segredos Sussurrantes. Evaristo Sombrio, um homem enigmático e respeitado, não temia seus segredos. Ele adentrou a casa com uma chave antiga, buscando a essência dos segredos, uma entidade que guardava conhecimento esquecido. Explorando a mansão, Evaristo foi guiado pelos sussurros até uma biblioteca subterrânea, onde encontrou um grimório poderoso. Diante da escolha de usar ou proteger esse conhecimento, optou pela sabedoria, selando o livro. Ele retorna à aldeia como um guardião da sabedoria e do equilíbrio entre conhecimento e prudência. Acompanhe a jornada de Evaristo e outros personagens neste mundo de mistério e reflexão sobre o verdadeiro poder do conhecimento. Inscreva-se para mais histórias e deixe seu like se também acredita na importância de guardar certos mistérios. Até a próxima, e que as escolhas de Evaristo inspirem nossos caminhos. Vamos começar. Numa pequena aldeia esquecida pelo tempo, encravada entre colinas verdejantes e densas florestas, encontrava-se a Casa dos Segredos Sussurrantes. A mansão era tão antiga quanto os próprios mitos, com suas paredes de pedra cobertas de era, e janelas que pareciam olhos vazios a espreitar para o desconhecido. Os aldeões evitavam o lugar, murmurando sobre espíritos antigos e maldições que repousavam no interior daquelas câmaras silenciosas. No entanto, havia um entre eles que não temia os segredos da velha casa. Evaristo Sombrio, um homem de poucas palavras, cabelos grisalhos e olhos penetrantes que refletiam um conhecimento inquietante. Dizia-se que ele havia viajado por terras distantes e aprendido com sábios e feiticeiros, retornando com segredos que o tornaram tão temido quanto respeitado. Numa noite de lua nova, quando as sombras se fundiam com a escuridão, Evaristo caminhou até a mansão, seu passo firme e decidido quebrando a quietude da noite. Chegando à porta de carvalho maciço, ele retirou de dentro de seu manto uma chave antiga, com ornamentos estranhos, e a inseriu na fechadura. Com um estalido, a porta se abriu, revelando o interior enigmático da Casa dos Segredos Sussurrantes. O ar estava impregnado de uma fragrância adocicada e antiga. E à medida que Evaristo adentrava o hall principal, vozes sussurrantes começaram a ecoar das sombras, como se as próprias paredes estivessem partilhando murmúrios de tempos imemoriais. Ele não se intimidou. Ao contrário, um sorriso enigmático surgiu em seus lábios. Evaristo conhecia bem a lenda que envolvia a casa. Era dito que nela habitava a essência dos segredos, uma entidade que guardava todo o conhecimento esquecido e proibido. Aqueles que buscassem tal conhecência teriam de enfrentar provações que testariam não só sua coragem, mas também sua alma. À luz de velas que acendeu com um simples gesto, Evaristo começou a explorar a mansão. Passou por salas repletas de livros empoeirados, artefatos de eras perdidas e tapeçarias que pareciam contar histórias de guerras e amores eternos. Em cada cômodo, os sussurros se tornavam mais intensos, guiando-o por um labirinto de corredores até chegar a uma porta diferente das demais, feita de uma madeira negra que parecia absorver a luz ao seu redor. Evaristo Sombrio sabia que havia chegado ao coração da casa, ao lugar onde o véu entre o conhecimento e o esquecimento era mais fino. Com uma respiração profunda, ele abriu a porta. O que ele encontrou ali dentro, ninguém além de Evaristo poderia contar. A Casa dos Segredos Sussurrantes guardava suas histórias a 7 chaves, e apenas aqueles dignos de sua confiança poderiam desvendar seus mistérios. E naquela noite, sob o manto do silêncio, um novo capítulo da lenda foi escrito. Um capítulo que apenas as paredes da velha mansão ousariam sussurrar nos ouvidos daqueles que se atrevessem a escutar. Evaristo Sombrio é um personagem enigmático e multifacetado, cujas motivações são tão obscuras quanto o próprio nome sugere. Ele é um homem que transcende a simplicidade da aldeia, alguém que olha além das cortinas do visível e busca o que está oculto nas dobras do impossível. Suas viagens e estudos lhe conferiram uma aura de mistério e poder, fazendo com que os aldeões o respeitassem e temessem na mesma medida. Evaristo é movido por uma sede insaciável de conhecimento. Ele é um verdadeiro buscador de verdades esquecidas. Um homem que não se contenta com as narrativas superficiais que o mundo oferece. A Casa dos Segredos Sussurrantes é para ele tanto um desafio quanto um chamado. É a oportunidade de confrontar o desconhecido, de decifrar enigmas antigos e de se apropriar de saberes que a maioria consideraria perigosos ou inacessíveis. A sua jornada até a mansão não é fruto de um mero capricho ou de uma busca superficial por tesouros materiais. Evaristo é impulsionado por um desejo profundo de compreender os fundamentos ocultos do universo.
de desvendar os mistérios que poderiam desbloquear novas dimensões de poder e perspectiva. Ele é, talvez, um alquimista moderno. Um filósofo hermético cuja alquimia é a transmutação do desconhecido em conhecimento, do medo em sabedoria. O que o impulsiona é possivelmente um evento ou uma revelação passada, talvez algo que ele tenha testemunhado em suas viagens ou aprendido com os sábios e feiticeiros que encontrou. Pode ser também uma busca pessoal, movida por uma perda ou uma necessidade de preencher um vazio dentro de si. Evaristo pode estar à procura de respostas para perguntas que o atormentam, ou talvez esteja tentando desvendar um mistério que é central para a sua própria existência, ou para o destino do mundo em que vive. Dentro da Casa dos Segredos Sussurrantes, Evaristo Sombrio enfrenta não apenas os desafios físicos e as armadilhas que a mansão pode conter, mas também os desafios internos, seus próprios medos, dúvidas e demônios. Cada passo adiante é um teste de sua vontade, de sua integridade e de sua capacidade de enfrentar a verdade, por mais perturbadora que seja. Em última análise, Evaristo Sombrio é um homem marcado pelo conhecimento e pelo poder que ele carrega. Ele é um símbolo do eterno viajante, do mago e do sábio, cuja jornada é tanto dentro de si mesmo, quanto através dos corredores sibilantes da Casa dos Segredos Sussurrantes. No coração pulsante da Casa dos Segredos Sussurrantes, Evaristo Sombrio se vê diante de uma vasta biblioteca subterrânea, cujas estantes são como veias carregando o sangue do saber ancestral. O ar é denso, saturado com o aroma de pergaminhos antigos e poeira cósmica. A luz oscilante das tochas projeta sombras que dançam nas paredes, como se fossem espectros de antigos bibliotecários protegendo seus domínios. Evaristo sente o peso do silêncio e da expectativa. Cada passo ressoa como um decreto no salão silencioso. Seu coração bate em uníssono com um zumbido quase inaudível que parece emanar das profundezas do lugar. Ele sabe que está prestes a descobrir algo monumental, algo que pode não apenas mudar a sua vida, mas também o tecido da realidade. Ao se aproximar de uma mesa central, ele encontra o que parece ser um grimório encadernado em pele desconhecida, com fechos de um metal que não reflete a luz, mas parece absorvê-la. Evaristo entende que esse livro é o coração da casa, a fonte dos sussurros que há séculos chamam por ele. Com mãos trêmulas, mas determinadas, ele abre o grimório. As páginas se movem como se estivessem vivas, e vozes sibilantes preenchem o ar, sussurrando conhecimentos arcanos. Evaristo é assaltado por visões de civilizações perdidas, de magias que moldaram mundos, de verdades que poderiam desencadear a ascensão ou a queda de impérios. Então, no clímax de sua busca, Evaristo é confrontado com uma escolha crítica. Ele pode se apropriar desse conhecimento proibido, arriscando-se a ser consumido por ele, ou pode selar o grimório, protegendo assim a humanidade da tentação de poderes que ela não está preparada para manejar. A tensão cresce dentro dele como uma tempestade prestes a eclodir. Evaristo Sombrio, o homem que sempre buscou o conhecimento acima de tudo, agora compreende o peso da responsabilidade que recai sobre seus ombros. Ele percebe que o verdadeiro poder não reside em possuir o conhecimento, mas em ter a sabedoria para usá-lo com cautela. Com um suspiro que carrega a pesada carga de sua decisão, Evaristo opta por fechar o grimório. Ele compreende que alguns segredos devem permanecer sussurrantes nas sombras, pois a humanidade ainda tem um longo caminho a percorrer antes de estar pronta para encarar tais verdades. Evaristo Sombrio deixa a Casa dos Segredos Sussurrantes, não com as mãos vazias, mas com uma alma repleta de compreensão. Ele é transformado, não apenas por aquilo que aprendeu, mas pelo que escolheu não desvendar. Ele retorna à aldeia não como um homem temido e respeitado por sua busca incessante pelo proibido, mas como um guardião silencioso da linha tênue entre o conhecimento e a sabedoria, entre a luz e as sombras, entre o poder e a prudência. Evaristo Sombrio, o guardião recém-cunhado da sabedoria ancestral, deixou a Casa dos Segredos Sussurrantes com uma consciência aguda da dualidade que permeia a existência humana. O peso da decisão de selar o grimório ainda ressoava em seu ser, e as visões que lhe foram concedidas continuavam a assombrá-lo como ecos de uma melodia esquecida. Os eventos súbitos e violentos que testemunhou ao retornar à aldeia, o reflexo do assassino no espelho, a presença inesperada de uma segunda pessoa, a faca brilhando e o fim silencioso, eram para ele uma manifestação daquilo que ele havia acabado de aprender. O conhecimento, como a faca na mão do assassino, poderia ser uma ferramenta para o bem ou uma arma para o mal. Tudo dependia da mão que o empunhava. Evaristo refletia sobre o paradoxo do conhecimento. O desejo humano de buscar e entender,
contrastado com a prudência de reconhecer quando certas verdades são poderosas demais para serem manipuladas. A Casa dos Segredos Sussurrantes, com seus corredores cheios de mistérios, era um microcosmo do mundo maior. Um lugar onde a luz da compreensão lutava para se fazer presente nas trevas da ignorância e da ambição humana. Ele compreendia agora que o verdadeiro significado de sua jornada não estava nas páginas do Grimório, mas na humanidade que ele escolhia proteger ao fechá-lo. Evaristo se tornou um guardião não apenas do conhecimento, mas da própria humanidade, entendendo que a sabedoria reside em conhecer os próprios limites e em proteger os outros de perigos que eles podem não entender ou controlar. Para o mundo de A Casa dos Segredos Sussurrantes, a escolha de Evaristo significava que havia esperança. Em uma era onde a ambição desmedida podia levar ao caos e à destruição, a existência de alguém capaz de discernir entre o que deveria ser conhecido e o que deveria permanecer oculto era um farol de luz na escuridão. Evaristo Sombrio não seria lembrado como um homem que acumulou poder para si mesmo, mas como alguém que compreendeu o verdadeiro custo do poder e optou por agir com responsabilidade e sacrifício. E embora ele caminhasse agora com um fardo invisível, ele também carregava a silenciosa gratidão de gerações futuras, que permaneceriam ignorantes dos perigos que ele havia evitado em nome delas. Assim, no mundo de A Casa dos Segredos Sussurrantes, a decisão de Evaristo ecoava como um lembrete sutil, mas poderoso, de que, às vezes, a maior coragem reside não em enfrentar o dragão, mas em escolher não despertá-lo. Evaristo Sombrio, agora embebido na nobreza de seu papel, sabia que a jornada estava longe de terminar. Com o Grimório selado e a sabedoria ancestral pulsando em suas veias, ele partiu da Casa dos Segredos Sussurrantes, levando consigo a gravidade de sua escolha e a serenidade de sua resolução. A aldeia, antes um refúgio pacífico, agora se desdobrava diante de seus olhos como um palco de contrastes e lições aprendidas. O sangue ainda fresco sobre o solo de terra batida era um testemunho mudo daquilo que o conhecimento, quando corrompido, poderia causar. Evaristo, com o coração pesado, mas o espírito resoluto, sabia que sua tarefa não era apenas preservar o silêncio dos segredos, mas também ser um guardião da paz que poderia ser tão facilmente despedaçada pela ganância e pelo medo. Ele caminhava pelas ruas de cabeça erguida, não por orgulho, mas por um sentido de dever que o transcendia. As crianças, brincando inocentemente entre as casas de madeira e pedra, eram um lembrete constante do futuro que ele jurou proteger. Os idosos, com seus olhares profundos e sabedoria tácita, ofereciam-lhe acenos de aprovação, como se reconhecessem a carga que ele agora portava. Naquela noite, sob o manto estrelado que cobria o mundo de A Casa dos Segredos Sussurrantes, Evaristo Sombrio fez uma promessa silenciosa aos céus e à terra. Ele seria o escudo contra as tempestades da ignorância, o farol para os navegantes perdidos na escuridão do desconhecido. A história de Evaristo Sombrio e A Casa dos Segredos Sussurrantes é um convite à reflexão sobre o poder e o perigo do conhecimento não contido. Acompanhe-nos na próxima vez, quando revelaremos mais aventuras e dilemas de Evaristo e outros personagens que habitam este mundo enigmático. Não esqueça de se inscrever para não perder nenhum capítulo dessa saga épica, e deixe seu like, se você também acredita que alguns mistérios devem ser guardados para o bem de todos. Até a próxima, e que as escolhas de Evaristo iluminem nossos próprios caminhos.